Amanhã. Mas a partir de hoje à noite, nós vamos começar uma mensagem essencialmente evangelística para quem é membro de igreja e para quem não é, porque tem muito membro de igreja que não conhece o evangelho, então eu não faço essa distinção. Há muito tempo que eu já parei de fazer essa distinção. Sermão evangelístico, sermão doutrinário, mensagem evangélica, é tudo mensagem, é tudo evangelho. Então é para quem é membro de igreja e não conhece o evangelho, e é para quem não é membro de igreja e não conhece o evangelho. Às vezes tem muito mais membro de igreja que não conhece o evangelho do que quem não é membro de igreja, sabe? Então nós hoje à noite vamos começar a falar sobre o que Jesus Cristo veio fazer por nós. A gente acha que Jesus Cristo veio dar só o céu para a gente, é redondo engano. Porque se Jesus Cristo tivesse vindo só dar a vida eterna, cada conversão era uma morte. Imaginou? Levanta a sua mão se você quer aceitar Cristo. Levantou, morreu na hora, foi para a eternidade. Pronto, está resolvido. Mas por que é que a gente continua vivendo aqui? O que é que Jesus tem preparado para a gente aqui? Jesus não veio só dar o céu para a gente. Ele veio fazer uma obra muito mais abrangente e significativa para essa vida que a gente vive aqui. Então nós vamos pegar várias palavras no Antigo Testamento, lá tem algumas: reconciliação, regeneração, redenção, perdão, salvação, justificação. Tudo isso não tem só a ver com a nossa vida depois da morte, tudo isso tem a ver com a nossa vida aqui. Então, a partir dessa noite, nós vamos ver o que é que Jesus Cristo fez por nós. Eu quero convidar você a estar, porque eu sei que muitos de vocês só vêm no culto da manhã e não voltam à noite. Eu quero insistir para que voltem, e quero insistir para que você convide pessoas que você gostaria que ouvissem sobre o que Jesus Cristo veio fazer por elas. Porque se você sair perguntando para as pessoas aí fora o que é Jesus Cristo, você vai ouvir as coisas mais estranhas. Faz um teste, sai perguntando: quem é Jesus Cristo para você? Jesus foi um revolucionário, Jesus foi um mártir, Jesus fundou a igreja, e por aí vai. E não conhecem o que realmente Jesus Cristo veio fazer por nós. Então, porque alguns de nós também não conhecemos, a partir dessa noite nós vamos começar a ver o que é que Jesus Cristo fez por nós e nos cultos das noites aí a partir de hoje, tá bem? Por causa disso, eu quero fazer uma introdução a essa série hoje, uma reflexão pequena sobre isso, lendo com vocês o versículo 5 do capítulo 19 de João. João capítulo 19, versículo 5. Se o que eu fosse, ou se o que eu vou pregar a partir de hoje à noite, eu fosse transformar depois num livro, esse versículo eu usaria como epígrafe para esse livro. João 19, 5. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: eis o homem. Aqui você não tem só Pilatos apresentando Jesus, ele está apresentando Jesus à multidão que queria crucificá-lo. Jesus foi levado a Pilatos porque houve um plano feito pelos líderes religiosos do judaísmo antigo, os fariseus, mestres da lei, saduceus, todos eles se uniram e planejaram a morte de Jesus. Mas eles não podiam matar Jesus porque Israel não tinha autonomia para isso. Israel estava dominada pelo Império Romano como grande parte da civilização. Então, eles precisavam de autorização de uma autoridade romana para que Jesus fosse crucificado e recebesse uma pena romana. A pena romana era a crucificação em muitos casos.
Por isso ele foi levado a Pilatos. Primeiro passa pelo Sinédrio, ali no Sinédrio, que é o lugar onde as pessoas eram julgadas pelos líderes judaicos para saber se eram consideradas traidores do judaísmo, se eram considerados falsos mestres e hereges. Jesus primeiro passou por ali, foi considerado um grande herege, principalmente porque ele dizia que era filho de Deus, que era Deus, e eles não aceitaram isso. Mas quando levaram para Pilatos, o discurso era outro, porque como Pilatos bem entendeu no início, isso é uma questão de vocês, judeus, resolvam. Se ele crê que é filho de Deus, se ele crê que é Deus, e se isso magoa o Deus de vocês, é um problema de vocês, resolvam lá entre vocês. Eu não estou vendo nele nenhuma culpa que justifique isso ser tratado na instância em que vocês trouxeram. E aí o pessoal então mudou o discurso. Aí eles disseram, não, mas o negócio é que ele também está insuflando o povo contra César. Aí era um problema, porque se levantar contra César era um crime no Império Romano. E aí Pilatos foi ficando acuado, a gente vai acompanhando ali, chega num ponto em que ele percebe que se não condenar Jesus, compra uma briga ali com os líderes do judaísmo, e isso ia ser um problema político perigoso para ele. Mas para resolver a situação, então ele diz, olha, vocês vão escolher quem vai ser liberto. E aí vem a história lá de Barrabás, em que Barrabás e Jesus foram levados ao povo, e o povo escolhe Barrabás para ser livre. Quando Pilatos pega Jesus dos soldados que já tinham batido nele, chicoteado Jesus, colocaram nele uma coroa, dizendo, você não é o rei dos judeus, então toma lá a sua coroa, colocaram esse manto de púrpura, tudo na base da ridicularização. Quando Pilatos traz Jesus para saber o que é que o povo vai querer que faça com ele, é que se dá essa cena. Ele sai ali na escadaria do palácio de Pilatos, que é hoje uma atração, uma das atrações turísticas lá do Oriente Médio, e coloca Jesus e diz, eis aqui o homem. Essa é uma cena do contexto da apresentação de Jesus. Mas sem que Pilatos soubesse, Pilatos nem imaginava que estava fazendo isso, ele estava fazendo a apresentação de Jesus ao povo que não o conhecia. Porque, como disse João, Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas principalmente por um motivo. Essa cena tem um simbolismo enorme. Porque os judeus esperavam que o Messias viesse com poder e com glória, e que instaurasse o reino de Deus e derrubasse o Império Romano. Era isso que eles estavam esperando. Os seguidores de Jesus, boa parte deles, como Judas, por exemplo, estavam esperando isso, que Jesus estabelecesse o reino de Deus e que o Império Romano fosse derrubado. Tem alguma coisa acontecendo com uma caixa aqui, vejam aí. E aí o que acontece? Não foi nada não. A Beth, que pensou que podia tocar órgão ali, e estava... Você levantou hoje de manhã e perguntou, o que eu vou fazer para aparecer hoje? Conseguiu. Então agora vamos voltar aqui. Então, quando Jesus é apresentado por Pilatos, é significativo demais o que está acontecendo ali. Porque o povo de Israel esperava um Messias para derrubar o Império Romano, um líder político, entende? Alguém que instaurasse o reino de Deus.
de maneira que Israel pudesse governar o mundo através desse Messias. Os discípulos chegaram até a discutir quem que ia sentar à direita e à esquerda. Eles viviam perguntando isso para Jesus: quando o teu reino for instalado, quem é que vai sentar à direita e à esquerda? E quando Pilatos apresenta Jesus ao povo, ele está apresentando um homem sofrido, chicoteado, ensanguentado, rosto caído, cheio de dores, ridicularizado, zombado, cuspido, desprezado. É esse homem que Pilatos apresenta e diz: aqui está ele. A única voz profética mesmo naquele momento foi a de Pilatos. Porque Deus não usa só os seus, não. Às vezes Deus usa gente de fora, como usou Ciro para libertar o povo de Israel do cativeiro babilônico. A única voz profética mesmo naquela hora foi de Pilatos, que ele acertou. Quando ele disse: é esse, ele acertou. É esse. Não é aquele que vocês fantasiaram. Não era aquele que vocês estavam imaginando. É esse é o Cristo real de vocês. Esse aqui é que é o Cristo verdadeiro e não o da imaginação de vocês. Em que Jesus a gente crê? No que Jesus é mesmo? No que ele veio fazer de verdade? Ou a gente cria uma fantasia sobre Jesus e crê nessa fantasia que não tem nada a ver com Jesus? Quando eu estou seguindo a Cristo como seu discípulo, a que mestre eu estou seguindo? Aquele que me ensina só as coisas que eu quero ouvir e que fazem bem para o meu ouvido? Ou aquele que me ensina tudo, até as coisas que me são desagradáveis e eu tenho que me adaptar a elas? Qual é o Jesus que eu creio? Aquele que vive passando a mão e massageando o meu ego e dizendo: não, não tem nada, fique tranquilo, tudo bem. Ou aquele, como fez com Pedro, olha no fundo dos olhos e diz assim: olha o que você fez. Olha só o que foi que você fez. A ponto de Pedro se desestruturar totalmente e sair chorando. Qual é o Jesus que nós cremos? O Jesus que nós cremos é o Jesus do Evangelho. Por isso que a partir dessa noite a gente vai entender o que ele realmente veio fazer por nós. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando a ceia do Senhor do Evangelho e não do Senhor da nossa vontade, do Senhor que imaginamos, do Senhor que a gente seleciona o que é bom e o que não é, o que serve e o que não serve, mas o do Senhor que reina sobre tudo, do Senhor que deve ser obedecido. É esse Senhor que nós celebramos nesta ceia, e é a Ele que nós vamos exaltar agora. Eu convido os diáconos a virem à frente. Nós vamos receber primeiro o pão, que é o símbolo do corpo de